É isso aí, galera. Se você tem interesse em saber quais são os assuntos mais cobrados em direito administrativo em provas de concurso da área fiscal, então fica aqui comigo até o final e deixa sua curtida, porque eu fiz uma pesquisa em sites de questões filtrando todos os concursos da área fiscal, de auditor fiscal, de Cefaz, Receita Federal e, categorizei eles por assunto. Para quem não me conhece, eu sou o professor Carlos André, mentor para concursos públicos desde 1998. Há 27 anos eu preparo concursos, alunos para concursos da área fiscal. Já aprovei mais de 23 mil alunos ao longo da minha carreira, esses 27 anos de carreira, mais de 1.000 só na área fiscal. Além disso, eu sou professor de Direito Administrativo, Constitucional e várias outras disciplinas também há mais de 2 décadas, já caminhando para 3 décadas. E eu posso dizer para vocês que saber os assuntos mais cobrados é muito relevante, não para você dar uma de malandro e achar que só vai estudar o que cai mais, mas o que você vai priorizar, onde você vai colocar mais horas de estudo. É nisso que nós estamos falando. Então, olha só, os assuntos mais cobrados, eu vou colocar para vocês que o primeiro deles é agentes públicos. Não só a parte de regime jurídico, Lei 812, na área federal, ou regimes estaduais, mas também toda aquela parte que tem na Constituição Federal, que cai às vezes em direito constitucional, artigo 37 até 41 da Constituição Federal, mas principalmente a classificação do agente público, do servidor público, do empregado público, a contratação temporária de servidores, a execução indireta de atividades. Então, você tem que prestar atenção sempre quando fala em direito administrativo na parte de agente público. Tá? É óbvio que isso daí é uma estimativa que, ao colocar todos os concursos, coloca 30% de todas as questões focadas nisso, mas se você for pegar uma prova isoladamente, você não vai encontrar 30% na área. Mas o segundo assunto que, curiosamente, aparece nos filtros na área fiscal são as jurisprudências. Tá? Então, olha só. Os sites de questões classificam como segundo assunto as decisões do STJ, Superior Tribunal de Justiça, do STF, do Supremo Tribunal Federal, e é comum em concursos da área fiscal esse tipo de posicionamento. Entretanto, eu quero que você entenda o seguinte: essas decisões de tribunais superiores, elas abordam o quê? Elas abordam assuntos sobre a administração pública direta e indireta, sobre os próprios agentes públicos, qual é o entendimento dos tribunais na interpretação desse dispositivo da lei, sobre atos administrativos, sobre bens públicos. Então, assim, apesar das jurisprudências serem um assunto muito relevante para você estudar, eles devem ficar para último, tá? Depois que você já dominou os assuntos de administração pública, de agentes públicos, é que você vai procurar jurisprudências. Nos materiais que você estiver estudando, eventualmente já vai haver comentários sobre jurisprudências no próprio conteúdo, na própria apostila que você está lendo. Caso contrário, existem alguns materiais específicos sobre jurisprudência. Um compêndio de jurisprudências em direito administrativo, compêndio de jurisprudências de direito constitucional cobradas em concurso, tá? Vamos fazer o seguinte, se você quiser receber algumas dicas sobre isso, manda um WhatsApp para mim, 41 999 69 21 29. Me diz seu nome, seu sobrenome, sua cidade. Me diz qual concurso que você está querendo fazer. Cefaz Espírito Santo, ISS Goiânia. Me diz que você estava vendo esse vídeo sobre assuntos mais cobrados em direito administrativo, que eu vou mandar um brinde legal para você. Maravilha? O terceiro assunto mais cobrado é sobre processo administrativo. Olha que curiosidade que o filtro trouxe, A Lei 9784, ela aborda, o processo administrativo no âmbito federal, tá? Mas muitos concursos estaduais, inclusive, fazem referência a essa lei, que foi considerado na época, eu estava no meu 2º ano como mentor para concursos, como professor de administrativo, foi considerado na época como o Código do Direito Administrativo. O direito administrativo não tem uma lei, um código tributário, um código penal, um código civil, ou uma própria Constituição Federal. Então a Lei 9784, ela trata muitos assuntos sobre direitos e deveres, processos, competência,
forma, atos administrativos, anulação, revogação, revisão de atos. Então, a Lei 9784, você deve sempre verificar no seu edital o quanto esse assunto é cobrado, tá? Agora, licitação, eu quero dizer para vocês que licitação é um assunto que eu apostaria mais. Apesar dos filtros, né? E os filtros consideram todo um passado, né? E eu filtrei para vocês, obviamente, a Lei 14.133 de 2021. A Lei 866, né, não está mais em vigor. Então, a Lei 14.133 é porque não é muito do escopo de atuação de um auditor, né, trabalhar com licitação. Cargos mais administrativos, isso daí é o que mais despenca. Mas a nova lei de licitação com certeza é algo que você deve dar uma atenção muito especial. Desde o início, falando de conceitos gerais, princípios, fases, até o suprassumo, que é modalidades, compra direta, dispensa, inexigibilidade, né? Eu relembro a vocês, por exemplo, eu como oficial da Marinha, né? Eu fui encarregado de licitação, primeiro-tenente encarregado de licitações no Comando Geral de Fuzileiros Navais, no Rio de Janeiro. E depois eu entrei na Receita Federal, achei que eu estava livre disso, e eu fui encarregado de licitações na alfândega da Receita Federal em Curitiba, tá? Alguém tem que ser o encarregado, e aí você tem experiência, isso acaba sendo positivo para sua carreira, tá? Então dá uma focada legal em licitação, porque é uma boa. Atos administrativos é um dos assuntos que eu mais gosto, né, de dar aula sobre isso. Eu já escrevi vários livros, né, sobre direito administrativo, vários materiais sobre direito administrativo, e atos administrativos eu considero como um tema assim, que todo mundo que trabalha na administração pública deveria saber, porque o que você pratica são atos administrativos. Qual é o conceito de ato administrativo, né? O que é o mérito, as características do ato, os requisitos do ato, o desfazimento do ato, né? Anulação, revogação, caducidade, né? A convalidação dos defeitos do ato. Então fica muito esperto nisso daí, tá? Se você não fez print desses slides, quando você me mandar o WhatsApp, me pede os slides também que eu mando para você, tá? Eu posso mandar para você os slides dos assuntos mais cobrados em direito administrativo. É isso que eu vou mandar para você, tá? A parte de administração direta e indireta é um assunto, o segundo assunto que o pessoal estuda em direito administrativo, né? Descentralização, desconcentração. Alguns editais pedem, além, né, agências reguladoras, agências executivas, terceiro setor, a empresa pública, mas é o assunto que os alunos mais dominam, né? Por ser o segundo, você estuda conceito administrativo, princípios e poderes, e já cai para cima da organização administrativa, tá? Aí nós temos o assunto de improbidade, é o último tema que eu vou colocar na lista aqui para vocês. A Lei 8.429 de 1992, que teve muitas alterações recentes, né? Mas a lei continua sendo a 8429 de 1992. E por causa dessas alterações, né, é que ela tem sido, né, escolhida pelas bancas aí. Então vale a pena sim. No nosso filtro lá, os demais assuntos, né, somaram 15% das questões. Assuntos como regime jurídico administrativo. O que é regime jurídico administrativo? Poderes da administração, responsabilidade, serviços, controle, domínio, legislações estaduais ou intervenção do Estado na propriedade ou acesso à informação. Isso daí, como eu disse a vocês, né, vai permitir que vocês possam fazer unicamente uma divisão entre quais são os assuntos que você deve priorizar mais horas. Em momento nenhum você deve pegar e dizer não vou estudar o que cai menos. Malandro, malandro, mané, mané. Toma cuidado com isso. Se você gostou do vídeo, deixa os seus comentários aqui para mim. Eu leio, é muito importante para mim. Dá sua curtida, se inscreve no canal, que isso é muito bacana. Me ajuda realmente. Não esquece de mandar o WhatsApp para mim. E ó, eu tenho mais conteúdos gratuitos também no Instagram, Tudo para Fiscal e Controle. Me segue lá no Instagram, Tudo para Fiscal e Controle, que você vai ver muitas tabelas de índice, de questões. Aqui no YouTube os conteúdos são mais extensos, né? 10 minutos de conteúdo.
Maravilha? Fico aguardando tua mensagem. Um grande abraço.